No dia 13 de agosto de 1967, ocorreu um dos casos mais impressionantes da ufologia brasileira na década de 1960. O capataz Inácio de Souza, na ocasião com 41 anos, avista um disco voador pousado na fazenda, onde morava e trabalhava. Ele dispara contra um dos tripulantes do objeto e, em troca, é atingido por um feixe de luz que o debilita. Quase 2 meses depois, Inácio morre de leucemia. Quer saber mais sobre esse intrigante caso? Então permaneça aqui no Placebo. Eu sou Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Inácio de Souza era casado com Maria de Souza e pai de 5 filhos. Ele era um homem simples e analfabeto, mas era muito valorizado pelo dono da fazenda onde trabalhava e morava desde 1961. Ele nunca tinha visto um OVNI, ou mesmo ouvido falar em discos voadores. Em 13 de agosto de 1967, por volta das 4 horas da tarde, Inácio e sua esposa voltavam para casa, a fazenda em Santa Maria, entre Pilar de Goiás e Crixás, no estado de Goiás. Ao chegar à sua residência, o casal percebeu que havia um objeto estranho na pista de pouso da propriedade. Tal objeto tinha o formato de uma bacia virada de boca para baixo, tendo um tamanho estimado de 35 metros de diâmetro. Nas proximidades desse aparelho haviam 3 homens que vestiam um traje inteiriço da cor da pele. Inácio pensou que eles eram pessoas que vieram visitar a fazenda, mas estava com medo do tipo de avião que eles tinham. Eram pessoas com aparência humana, exceto que pareciam carecas. Eles estavam brincando e brincavam como crianças, mas em silêncio. Quando eles viram o casal, apontaram o dedo e começaram a correr em sua direção. Inácio gritou para sua esposa para ir correndo para casa. Como carregava consigo uma espingarda, atirou em um que estava mais próximo. Nesse momento, saiu do avião como uma lanterna e uma luz verde acertou-lhe no peito, no lado esquerdo. Ele caiu no chão. Sua mulher correu em sua direção, tomando a arma, mas os homens já estavam de volta no avião que decolou em um voo vertical em alta velocidade e fazendo um barulho semelhante ao das abelhas. O caso de Crixás chegou ao conhecimento dos ufólogos através do dono da fazenda, que não estava presente no momento em que o caso ocorreu. Ele chegou ao local 3 dias depois do evento, encontrando Inácio já doente. Mais tarde, contatou ufólogos do Grupo Gaúcho de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. O proprietário relatou que chegou na fazenda 3 dias após o evento, não sabia de nada. Desceu de seu avião, a esposa de Inácio já lhe esperava e disse que ele estava doente. Como era um homem forte e que nunca havia caído enfermo, foi até a casa dele e, vendo ele deitado, disse-lhe enfaticamente: "O que você tem, rapaz?" Então ele respondeu: "Patrão, eu matei um homem." Ele ficou surpreso e lhe perguntou: "Mas como você pôde fazer isso?" Em seguida, Inácio narrou detalhadamente o que tinha acontecido, explicando que estava fora e que havia se assustado com estes homens pensando que eles iriam sequestrar a família. O dono da fazenda, que vamos continuar mantendo a sua identidade em sigilo, já tinha conhecimento sobre fatos ufológicos, mas resolveu não comentar sobre estes fatos com Inácio, que pensava que os homens que havia visto vinham da cidade de São Paulo. Ele decidiu então analisar o local de pouso do objeto para ver se haviam manchas de sangue do homem ferido por Inácio. Ele não encontrou nenhum vestígio. O proprietário achou isso muito estranho, pois Inácio não errava um tiro a 60 metros de distância. Além disso, ele estava com peso na consciência por ter matado um homem. Ainda segundo o proprietário, no primeiro e segundo dias, ele sofria de náuseas, formigamento e dormência de todo o corpo e suas mãos tremiam. Decidiu então levá-lo para Goiânia para fazer um exame completo e recomendou a manter silêncio sobre o fato. Em Goiânia, um médico, sem saber o que era, verificou a existência de uma queimadura circular de 15 centímetros de diâmetro no lado esquerdo do tronco, quase até o ombro. Quanto aos outros sintomas, ele diagnosticou como sendo originado de uma erva daninha que ele supôs que Inácio tinha comido.
O patrão de Inácio então decidiu dizer ao médico o que tinha acontecido. Surpreso, ele perguntou a Inácio: alguém mais viu esses homens? Inácio respondeu: minha esposa. Então, o médico puxou para um canto e lhe perguntou se ele nunca tinha falado com Inácio sobre os objetos aéreos não identificados. Ele disse ao doutor que não. Ele decidiu então perguntar a Inácio se ele já tinha visto em qualquer ocasião esse tipo de aeronave, ou se alguém já tinha falado sobre isso. Inácio respondeu: não, senhor, eu nunca vi e nem ouvi. O médico então solicitou o pagamento da internação clínica para o Inácio e pediu um exame completo de fezes, urina e sangue. 4 dias depois de ser colocado sob observação, Inácio foi enviado para casa. Surpreendido por não terem mantido o tratamento, o patrão então foi ver o médico, e este lhe disse que o caso de Inácio era fatal, e que os exames mostraram que ele estava sofrendo de leucemia, câncer de sangue e teria apenas 60 dias de vida no máximo. Ele disse ainda que era para esquecer tudo o que aconteceu, como se não tivesse acontecido nada, pois ele tinha um nome a preservar e que tudo isso só iria causar pânico. Abre aspas. Quanto a mim, eu não ouvi nada e nada sei. Tenho uma reputação e para mim esse é um caso de leucemia. Fecha aspas. Essas foram as palavras do médico. Nos dias que se seguiram, houve uma constante degradação no estado de saúde de Inácio. Ele apresentou em todo o seu corpo manchas na pele de cor branco-amarelada, ao mesmo tempo em que sentia dores terríveis. Quando faleceu, em 11 de outubro de 1967, ele estava muito magro. Mesmo em meio a tanta agonia, Inácio recomendou que sua esposa queimasse o colchão, a cama e seus pertences depois de sua morte. O caso de Crixás revela o perigo que se esconde por trás de um contato imediato. Inácio possivelmente já sofria de leucemia antes do seu contato. Com a exposição à energia emitida pelo objeto, seu processo foi acelerado, resultando em sua morte 60 dias depois. Não é apenas um feixe emitido pelo objeto que pode trazer prejuízos à saúde da testemunha. Aproximar-se desses aparelhos quando pousados, ou mesmo andar e permanecer por muito tempo dentro de marcas produzidas por suas aterrissagens é igualmente danoso à saúde. Igualmente perigoso é adotar uma postura agressiva diante do fenômeno. Aparentemente, os tripulantes dos OVNIs, seja lá quem forem, adotam posturas de não agressão, mas podem reagir agressivamente em caso de necessidade. Portanto, todo cuidado é pouco.